Oi, gente, bom dia. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho com a apostila número 2. Então, eu gostaria que vocês abrissem lá na página 5 para que nós possamos fazer a leitura e a interpretação da obra Desfotógrafo. Então, gente, enquanto nós formos conversando sobre as questões, eu quero que vocês vão fazendo as respostas e depois coloquem lá, postem no grupo para a gente poder validar as atividades, certo? Então, a começar pelo título. Antes da gente ler um poema, a gente precisa sempre pensar no título. O que esse título tem em relação à nossa interpretação, tá? Então, o poema está aqui. Eu quero que vocês acompanhem lá na apostila, tá? Eu vou fazendo a leitura daqui, vocês vão fazendo de lá. Se tiverem alguma dúvida em relação à leitura, sempre me procurem, mandem mensagem que eu vou estar aqui à disposição de vocês, tá? Então, pessoal, nós temos esse nome, desfotógrafo. Vamos pensar na palavra tirando o des, fotógrafo. Qual que é a função de um fotógrafo? O que essa profissão traz? O que um fotógrafo faz? Ele registra momentos importantes da vida de alguém, certo? Ele faz isso, é a característica dele. Mas e o que um desfotógrafo faz? O que significa des? Esse prefixo significa deixar de existir. Então, o que um desfotógrafo faz? Ele vai fazer o contrário do que um fotógrafo faz. Ele vai tentar tirar as imagens, desconstruir as imagens que foram lembradas por meio das fotos, né? Então, o desfotógrafo tem essa característica, desconstruir minuciosamente as lembranças que alguém quer apagar, né? Então, o desfotógrafo vai ter essa função dentro desse poema, certo? Então, gente, tem várias características ali que nós vamos observar para que a gente possa depois resolver as questões. Então, vamos à leitura. Vocês leem daí, eu leio daqui. Tudo vejo agora diferente, como se o tempo contra o rio dirigisse e de trás para frente eu desescrevesse um livro. E cada palavra nele se tornasse livre e me fizesse livre. E sílaba a sílaba toda a memória desaparecesse, sumisse. Como se, na nossa frente, tudo que fomos um dia, num passe de mágica, evaporasse num passo de música, num passo no ar. Hoje, tudo dá-se a ver sem dor, limpo, sem um traço de paixão. Os poemas se apagaram e, repara, façamos um balanço de nós. Restou não mais que a folha livre de depois do livro, retrato em branco e branco. Gente, olhem que beleza que existe nesse poema, né? Ele é maravilhoso, ele traz um sentimento assim, de se desfazer de algo, mas de uma maneira poética, né? Então, é um texto muito bonito, muito bem escrito por Eucanaã Ferraz, e ele traz essa ideia do desfazer, né? Quando ele fala desescrever um livro, escrever um livro, registrar momentos, desescrever um livro, não fazer isso, tirar isso, né? Então, a função desse texto é essa, é mostrar que muitas vezes as pessoas, elas precisam do quê? Elas precisam se refazer, se desescrever em algum momento, né? Se desfotografar em algum momento para poder escrever uma nova história, né? Então, gente, é um texto bem interessante, tá? Então, agora nós vamos passar para as questões interpretativas. Essas que eu falei para vocês que eu quero que vocês vão anotando lá, certo? Então, a questão número 1, nós temos o seguinte. Qual o assunto do poema? Identifique no texto uma passagem que demonstre esse assunto. Gente, assunto, tema. Qual é o assunto desse poema? É o quê? É o desejo que o autor tem de apagar o quê? De apagar o passado para reinventar o seu futuro, né? Então, ele tem essa característica. Ele quer o quê? Ele quer
que tudo o que ele já viveu, as suas memórias, os seus sentimentos desaparecesse, sumisse, né? Tanto que a gente pode observar lá na página 5, se vocês também podem estar acompanhando, na terceira estrofe, né, ó, como se na nossa frente tudo que fomos um dia, num passe de mágica, evaporasse, num passo de música. Então, qual é o tema, né? Qual é o tema? Qual é o assunto? É fazer com que tudo se apague. Para quê? Para que ele possa reescrever o seu futuro, reinventar de repente até o seu passado, porque aquele passado não estava fazendo bem ao eu lírico. Lembrando, eu lírico, pessoal, eu lírico, eu poemático, eu do texto, só vai aparecer dentro de uma poesia, tá? Do poema. E nós sabemos que o eu lírico é quem? É o personagem, né? Dos poemas, das poesias, tá? Só para recordar aí que com certeza vocês já sabem, né? Esse conteúdo porque já viram o ano passado, mas só para lembrar aí, tá? Quando a gente falar em eu lírico, vocês vão saber que será o personagem do poema. Número 2. Com base na leitura do poema, o que seria um retrato em branco e branco? O que é um papel em branco, gente? Ó, um papel em branco. O que significa? Não tem nada aqui, ó, tá em branco. Retrato em branco e branco. É um retrato apagado, um retrato que não existe, um retrato que não pode ser visto, né? Não pode ser visto. Então, é um retrato em branco e branco. Não tem nada, sumiu, apagou, acabou, tá? Número 3. Ao longo do poema, percebemos uma repetição intencional de algumas palavras ou a presença de palavras semelhantes quanto à sua sonoridade. Aponte uma dessas repetições e a relação de sentido que ela constrói no poema. Então, gente, nós temos ali algumas palavras que se repetem, né? Então, ali dentre elas, nós temos a palavra, por exemplo, livre, né? Que se duplica 2 vezes. Temos a palavra branco, branco em branco, que também se duplica, né? Quando ele fala lá, passe de mágica e passe de música, são termos parecidos, né? E esses termos, eles dão a ideia do que? Do que tudo passa muito rápido, né? Muito rápido. Então, além de passar rápido, como um passe de mágica, ele transforma em passe de música, né? Que seria o quê? Algo de modo poético, algo que acontece de modo poético, certo? Na número 4, nas 2 primeiras estrofes do poema estão presentes palavras com sentido negativo. Indique 2 exemplos. Então, vocês vão voltar lá para as 2 primeiras estrofes e vão escrever 2 palavras que têm sentido negativo, que é parecido com o título desse fotógrafo, tá? Então, encontrem lá e coloquem. Na questão número 5, o título do poema é composto de uma palavra que dá a ideia de contrário. Após a leitura do poema como um todo, explique a que se refere essa palavra. Lembram, gente? Eu já falei para vocês bem no início lá, antes da gente começar a leitura, né? O que significa a palavra desfotógrafo? É alguém que quer fazer o quê? Certo? Qual é o desejo, né? O que o eu lírico busca? O que ele quer, né? Com esse título aí que ele encontra, tá? Aí nós temos a número 6. De que modo o verso final do poema comprova a ideia de contrário proposta pelo título? Então, gente, lá vocês vão encontrar aonde isso? Lá no verso final, né? Lá no verso final, que ele está composto de uma sequência de pontos. E essa sequência indica que o processo de desfotografar o passado significa o quê? Registrar que tudo foi destruído, né? O próprio verso desapareceu. Por quê? Porque ele está branco em branco, né? Então, essa era a função do desfotógrafo. Reinventar, fazer algo diferente, tirar a ideia, mostrar, reinventar, criar um novo passado, né? Tudo bem, gente? Tranquilos? Estão conseguindo aí resolver? Se tiver dúvidas, me perguntem, tá? Questão número 7.
A palavra desfotógrafo, presente no título do poema, não consta em dicionários. No entanto, pela leitura do poema, é possível atribuir sentidos a ela. Em sua opinião, por que o autor inventou uma palavra para inserir em seu texto? Por que será, gente? Será que se ele buscar lá no dicionário dele, existe essa palavra desfotógrafo? Será que existe? Não, não existe. Então, por que ele teve que fazer isso? Por que ele inventou essa palavra? Porque ele não achou nenhuma palavra que fosse, que representasse aquilo que ele queria escrever, né? Então, ele acabou criando essa palavra para dar essa ideia de acabar, de reinventar, de reescrever o passado, tá? Então, coloquem lá também essa resposta. Na questão número 8, nós temos: no título do poema, a letra S representa o mesmo som que as letras SS, na palavra dirigir-se. Esse é um dos sons que mais aparecem nesse poema. Em que outras palavras há esse som? Então, gente, eu quero que vocês voltem lá no poema novamente e busquem todas as palavras que têm esse som, DS e DSS, tá? Encontrem lá e coloquem, são várias palavras. E na questão número 9, em sua opinião, com que intenção o autor optou por repetir tantas vezes esse som? Por que ele fez isso, tá? Essa resposta, gente, é uma resposta pessoal. Então, eu quero que vocês coloquem o que vocês acham que o autor quis mostrar com isso, tá? Beleza? Gente, então, eu aguardo as respostas de vocês, quero que vocês postem lá no grupo para eu poder validar a aula de vocês e as atividades. Um beijo e até a próxima aula. Fiquem com Deus e fiquem bem.